tá? Tá, me avisa aí, a gente dá início aqui. Podemos. Podemos? Só desligar o microfone quem não for falar por conta dos ruídos. Isso é uma coisa importante, gente. Enfim, a Simone vai ficar com essa função chata aí, né, Simone? De mutar as pessoas que não estiverem falando. Bom, já começou a gravar, Simone? Já? Ótimo. Então, olha, boa noite a todos. O Coletivo de Pais do segundo ano do ensino médio do SEAT, com apoio da coordenação do ensino médio da escola, inicia hoje o primeiro encontro do ciclo de debates Cesta Básica, Ideias, Cultura, Ciência, Filosofia e Amor, que tratará da pandemia no Brasil e no mundo, os riscos, os critérios e possibilidades de um retorno às aulas e à vida em coletividade, de forma segura e inclusiva. O ciclo que se inicia hoje é uma das propostas desse coletivo de pais que busca contribuir para reforçar a rede colaborativa e de aprendizagem da comunidade escolar, refletindo sobre ideias que possam nos motivar a construir juntos uma possibilidade de presente que equilibre a capacidade de resistir, de nos adaptar e de um futuro mais esperançoso para todos nós, para a comunidade escolar, né? Alunos, professores, funcionários e pais. Entre os valores e princípios que nos iluminam na construção ou reconstrução de projetos de futuro coletivos, coerentes com a proposta dessa escola, a gente pode citar a preservação da vida no planeta, a reconstrução de laços solidários, que abracem a justiça social e a equidade, que nos capacite a enfrentar as questões que estão em pauta nesse nosso contexto tão difícil e que são importantíssimos para o futuro dessa geração. Uma frase que a Pepa gosta muito de lembrar, do Ailton Krenak, né? Vamos buscar refletir sobre ideias para adiar o fim do mundo, né, Pepa? Aproveito esse momento para agradecer o apoio da escola, especialmente a Luísa, coordenadora, ao Márcio e a Simone, que estão nos ajudando aí na operação, na parte técnica das ferramentas que viabilizam esse encontro. Agradeço também aos professores e funcionários que estão presentes, né, aos pais, naturalmente, e passo a palavra à Pepa, a Pietra, nossa querida Pepa, né, e dou as boas-vindas aí ao Carlos Machado, nobre colega da Fiocruz, e desejo um ótimo debate para todos nós. Pepa, fica à vontade. Obrigado, Luiz. Então, gente, como o Luiz falou, a gente está aqui junto nessa primeira jornada e é com muita alegria que recebemos o Carlos Machado. O Carlos é pesquisador da Fiocruz e coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa em Emergências e Desastres em Saúde, o CEPEDS, eu não sei exatamente como pronuncia. O Carlos fez sua graduação em História, é mestre em Engenharia de Produção e doutor em Saúde Pública. Tem também pós-doutorado em Ciências Ambientais. O Carlos tem uma vasta experiência em situações emergenciais, como desastres, epidemias, e agora se encontra mergulhado nas pesquisas sobre pandemia e nesse esforço hercúleo da Fiocruz para gerar e disponibilizar informações fidedignas, com embasamento científico, para dar suporte às políticas públicas e orientar a sociedade de forma geral, como ele está vindo aqui fazer para a gente. O Carlos também tem muitas coisas próximas a nós, pais do SEAT. Ele mora em Laranjeiras, ele é pai do Lucas, de 30 anos, que é engenheiro urbano e ambiental e mora na Alemanha, e do Matheus, que muitos de nossos filhos devem conhecer. Tem 18 anos, o Matheus, se formou ano passado, e acabou de entrar na faculdade, nesse momento maluco que a gente está vivendo. Assim, eu acho que é muito bom para a gente poder ouvir alguém como o Carlos, que esteja trabalhando diariamente os dados reais da pandemia e no fronte de uma entidade de grande referência em desenvolvimento científico no Brasil e no mundo. Antes de passar a palavra para o Carlos, eu gostaria de fazer algumas combinações com todos, que é importante aqui para nossa nova forma de conversa, né? Que todos fechem seu microfone, que a apresentação do Carlos vai durar em torno de meia hora, em seguida a gente inicia um debate. Quem tiver alguma pergunta ou quiser a palavra,
peço que se inscreva nesse chat, que eu e o Luiz estaremos organizando essas perguntas. Quem não quiser aparecer em vídeo, quiser só escrever uma pergunta, pode escrever lá também, que a gente lê a pergunta para vocês. Esse encontro vai até, no máximo, 8 horas, tá? Mas isso é máximo. Vamos tentar fazer a coisa mais rápida, mais dinâmica. É isso aí. Vamos começar? Caco, mais uma vez, é um enorme prazer ter você com a gente aqui. Obrigado, Pepa. Obrigado, Luiz. Chamei de Pepa. Todo mundo conhece como Pepa. E Caco também, não é? Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. E eu estou me baseando numa apresentação que eu já fiz também no Colégio São Vicente, meu filho estudou lá, para pais e alunos, né, e professores que participaram. E tive uma preocupação em fazer uma apresentação que seja o mais didática possível, no sentido da gente não só compreender a pandemia, não é, e seus impactos, suas dimensões, mas também aprender a conviver com ela, né? Nós estamos trabalhando com a ideia na Fiocruz, não de novo normal, porque o normal não era bom ônibus cheio, e agora é pior ainda, não era bom, não eram boas, não é, as estruturas de muitas das escolas públicas, né, e a gente vê agora o quanto, apesar do empenho dos professores, né, muitas têm tido uma dificuldade imensa, né, de garantir o ensino aos alunos. Não era boa a vida, né, de milhões de pessoas que estão em áreas periféricas ou áreas de favelas, né, que a gente fala de distanciamento social, de higiene, não é, das mãos, e não tem água, e as habitações são precárias. Então, o centro está chamando de convivência, baseado muito numa ideia que vem do semiárido, a partir dos movimentos sociais, das organizações sociais, né, que era, não é combater a seca, porque a seca, ela faz parte dos ciclos climáticos, né, então, era aprender a conviver. No caso da pandemia, né, vírus, mutações, novos vírus, eles continuarão a existir. A questão é a gente ter uma estrutura capaz de não só absorver esse impacto e essas novas doenças, não é, mas possibilitar uma forma de vida em que a gente possa prevenir a doença e, simultaneamente, produzir saúde. Eu vou chamar atenção para essa ideia de prevenir a doença e produzir saúde simultaneamente, que quando a gente está falando das escolas, de modo geral, a escola é não só um espaço de educação, de aprendizado, mas é também um espaço de convívio, de encontro, é um espaço de saúde também. Por isso que, na perspectiva da saúde pública, a gente considera que a educação, não só os níveis, os anos de estudos ou os níveis escolares, mas também o acesso à educação no sentido amplo, é um dos determinantes, né, de uma boa saúde. E feita essas considerações preliminares, eu vou trazer agora uma apresentação para vocês, para a gente poder trabalhar com essas ideias. Já está visível para vocês? Sim. Sim? Assim. Então, vamos lá. Bem, qual é o desafio atual que nós temos? A Covid é a mais grave ameaça de saúde pública que nós, a maior parte de nós, conheceu, né? Com exceção daqueles, que são poucos hoje, que viveram a gripe espanhola, a chamada gripe espanhola, né? Mas o H1N1 em 1818, 1819, dificilmente quem viveu no século XX, a maior parte dos que nasceram no século XX, né, vivenciaram um evento dessa magnitude. E no século XXI é o primeiro grande evento de saúde pública com impactos globais, com impactos que vão muito além da Covid e da doença. A Covid envolve
novo coronavírus, né? O primeiro coronavírus que gerou uma grande epidemia foi a SARS, que era o SARS-CoV-1, ou apenas SARS-CoV. Depois veio a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que também era um coronavírus. E agora o SARS-CoV-2, que ele tem como característica uma grande capacidade de propagação e transmissão, um vírus respiratório pelo ar, pelo ambiente onde as pessoas estão, principalmente, todos nós já sabemos, se você tosse, grita, espirra, você tem aerossóis, gotículas, que facilitam a transmissão. Então, você tem grande parte da população não imune a esse novo vírus. E essa combinação de um novo vírus que se propaga rapidamente, muito facilmente, uma população não imune, que rapidamente gerou a pandemia por Covid-19, que é o nome da doença. E para a gente entender, a gente tem trabalhado, eu trabalho com desastres há muitos anos. Sim, eu comecei a trabalhar com desastres em 1992, na Rio 92, quando teve um acidente na baía de Belford Roxo, e eu, junto com outro pesquisador da Fiocruz, fomos lá investigar. Na época eu ainda fazia mestrado, e desde lá eu venho me dedicando a esses temas, desastres de origem tecnológica, desastres de origem natural, em ciclos da natureza, e já vim me preparando também para as questões envolvendo emergências em saúde pública, como epidemias e pandemias, porque dentro da comunidade científica que trabalha com esses temas, já era muito claro que iria ocorrer. A gente não sabia quando, nem a dimensão, e ela veio mais rápido do que a gente imaginava. E como eu já falei anteriormente, claro que você tem que ter a exposição ao vírus, para adquirir a doença, e a doença vai se manifestar, na maior parte da população, com sintomas leves, ou alguns até são assintomáticos, num percentual pequeno, uma manifestação mais crítica ou até grave. Mas o mais importante é que a gente não pode descontextualizar a doença e seu impacto, e por isso que a gente chama de um desastre. Eu vou explicar por quê, de alguns aspectos que são importantes e que estão relacionados aos determinantes sociais da saúde. Primeiro, as condições de vulnerabilidade social. Você morar em domicílios com poucos quartos, ou muita gente morando junto, ou em favelas, com ruelas apertadas, com pouca ventilação. Vamos lembrar que as favelas do Rio, de modo geral, já são um ambiente onde eu tenho um grande conjunto de pessoas, por exemplo, com doenças respiratórias, com tuberculose, por exemplo. A situação do Rio de Janeiro já era bastante crítica, e a tuberculose e as doenças respiratórias são mais graves ainda nos ambientes com muita concentração de pessoas, pouco ventilados, como as favelas, por exemplo. Nas favelas também a água não chega de forma regular, e algumas chega de forma, quando chega, muito precária também. Nas favelas também as condições mais precárias de acesso a trabalho, renda, ao transporte. As pessoas mais pobres que estão nas favelas precisam se sustentar, e mesmo com o auxílio financeiro que vem sendo fornecido, ele muitas vezes não é suficiente. E essas pessoas dependem de ônibus. E quando a gente olha os ônibus que vêm das áreas mais precárias, mais distantes, são mais pobres, são ônibus lotados. Então, acho que é muito importante a gente situar essas condições de vulnerabilidade social. Um segundo aspecto, que não está dissociado das condições de vulnerabilidade social, é a vulnerabilidade por doenças crônicas ou comorbidades, que tornam alguns grupos mais vulneráveis a desenvolver quadros mais graves da Covid. Diabéticos, hipertensos, pessoas que já apresentam problemas respiratórios,
pessoas com obesidade ou acima do peso, né? A questão é que essas comorbidades, elas não podem ser naturalizadas. Quando a gente olha as pesquisas epidemiológicas sobre as doenças crônicas, essas comorbidades, elas são mais acentuadas, estão mais presentes exatamente na população mais pobre, né, que tem uma alimentação muitas vezes de pior qualidade, que são os alimentos mais baratos no mercado, né, e esses alimentos de baixa qualidade, eles estão na origem de uma série de doenças, né, dessas doenças, e também da obesidade, do próprio sobrepeso. Essas pessoas, muitas vezes, assim, em Laranjeiras, aqui eu consigo correr em torno da minha rua. Quem mora nos bairros, classe média, de modo geral, sempre vai ter um espaço para andar, para correr. Essa não é a realidade de muitas favelas, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, você tem uma restrição também da própria atividade física, que é importante. Enfim, o que eu quero chamar a atenção é que mesmo as comorbidades, elas, que tornam as pessoas mais vulneráveis, não podem ser naturalizadas porque elas são resultados de um processo social. E vamos só prestar atenção o que os últimos números revelam, por exemplo, em termos de mortalidade, né? De modo geral, os hospitais privados foram mais eficientes em termos de tempo de hospitalização e do percentual de pacientes que não foi a óbito. Isso não é uma característica inerente dos hospitais privados, porque aí as comorbidades aparecem novamente. De modo geral, a classe média, ela faz um acompanhamento da sua saúde, reduzindo o impacto, não é, ou cuidando dessas comorbidades. Acho que esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, né, que mesmo com todos os problemas que tivemos no início da pandemia, você conseguiu garantir no setor privado um número de leitos suficiente, e no setor público, no início não, mas depois conseguiu se garantir, mas o que se tem visto é que as pessoas têm chegado nos hospitais, e você tem tido recentemente a morte, inclusive, de pessoas mais jovens, numa situação já bastante crítica, porque elas só vão buscar os serviços de saúde, muitas vezes não a encaminham, não é a tempo, já vão chegar nos hospitais para internação numa situação bastante crítica. Então, eu quero chamar muita atenção que essa doença, a pandemia, ela vem impactando de modo muito mais acentuado, não é, e mais amplo as comunidades e as populações que são as populações com as condições de vida mais precárias nos seus diversos aspectos das suas condições de vida. E um terceiro aspecto é a capacidade do sistema de saúde para respostas, né? No Brasil, a gente tem um sistema único de saúde, que é um sistema público, não é, de acesso universal. Ele pode ter 1000 problemas, mas ele garante atendimentos, né, para as pessoas em diversas situações, não é? Sem perguntar se você paga um plano ou não, sem perguntar se você está numa situação de emergência, onde você mora. Então, essa não é a realidade de muitos países. A gente olha para os Estados Unidos, um PIB muito maior que o do Brasil, ou mesmo Chile, não é, um país com uma condição PIB per capita aparentemente melhor que o Brasil, eles estão passando um aperto tremendo porque não tem um sistema público de saúde. E se você não tem o pagamento, não é, de um seguro-saúde, de um plano de saúde, você não é atendido ou é atendido nas condições mínimas, não é? Então, ter um sistema de saúde nos ajudou a reduzir o impacto dessa pandemia. Mas vamos lembrar que esse mesmo sistema de saúde, ele vem sofrendo nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, um subfinanciamento. Nós assistimos hoje, por exemplo, o afastamento do Witzel e todo primeiro escalão do governo de modo geral, envolvendo, assim como em outros estados, a contratação de OSs, né, que é, de certo modo, uma privatização, porque essas OS são contratadas, né, pelo poder público, onde você não tem o total controle dessas OS, que prestam serviço, onde seria muito mais racional a gente ter um sistema público de saúde,
não é, com concursos públicos para esses trabalhadores e uma boa gestão do sistema de saúde, no sentido de garantir a presença dos trabalhadores, a continuidade, a estrutura, tudo que é necessário. Então, não dá para entender a pandemia sem esses componentes. Então, não é só a exposição e a transmissão. Tem os determinantes sociais, né, que vão criar a infraestrutura de saúde, as condições de vida e as condições de saúde da população. E por que nós consideramos desastre? Porque um desastre ele tem duas características importantes, né? Primeiro, ele produz uma crise onde os impactos à saúde ou à destruição ambiental são combinadas com impactos sociais, econômicos, políticos, culturais, e tudo isso está acontecendo nesse momento. O segundo aspecto dos desastres é sobrepujar a capacidade do sistema de saúde, né, ou da capacidade de resposta dos estados e municípios. E tudo isso está acontecendo agora, que é diferente de ter uma emergência de saúde pública, de febre amarela, vai gerar um alerta, uma intervenção, mas ela não tem as mesmas dimensões que essa pandemia, ou mesmo no caso da Zika e microcefalia, só para lembrar de uma emergência de saúde pública mais recente. Procurando olhar para um quadro mais amplo, os impactos da pandemia, como eu mostrei e quis apontar de forma acentuada antes, eles não podem ser dissociados da pobreza. Os mais pobres estão sofrendo um impacto certamente muito maior. Eu já falei sobre isso. Mas, além disto, o impacto da pandemia não é só o impacto da doença Covid. Ele não deixa de existir com os problemas cotidianos. E os problemas cotidianos envolvem não somente as doenças crônicas que tornam as pessoas mais vulneráveis aos quadros mais críticos ou graves da Covid. Ele envolve os vários outros problemas, os riscos cotidianos envolvem os vários outros problemas de saúde que a população tem. E quando você tem uma pandemia como essa, isso aconteceu no Ebola, se morreu mais gente por outras doenças que não eram o Ebola, uma doença altamente contagiosa e letal, do que pelo Ebola. No caso da pandemia, você tem já, diversos estudos vêm mostrando, um excesso de mortalidade se a gente compara com os anos anteriores, que é uma forma, um método que a gente utiliza muito na saúde pública, ou seja, olhar 5 anos antes ou 10 anos antes, e você olha naquele período o que você teve em torno de doenças e mortalidade, que você tem ideia do quanto aquele desastre, aquela pandemia, impactou a saúde como um todo, não somente a doença em si. Só para vocês terem uma ideia, a gente está terminando um trabalho para a Defensoria Pública, ela está com uma ação, a questão da Covid no Estado. A gente estava vendo os dados hoje, e você tem as síndromes respiratórias agudas graves. E dentro das síndromes respiratórias agudas graves, que deu alerta lá em fevereiro, já no Brasil, e é o Infogripe na Fiocruz, dizendo, olha, você tem um padrão aí de casos que está muito acima do histórico anterior. Então, comparando as 2 últimas semanas do ano passado, nesse mesmo período do ano, com essas 2 últimas semanas que nós temos agora, só o número de síndromes respiratórias agudas graves chega a ser quase 60 vezes ou 62 vezes maior, não é, esse ano do que o ano passado. Algumas dessas síndromes são Covid, outras não. Mas, de qualquer modo, quando eu tenho uma elevação de casos como essa, eu tenho uma demanda de cuidados em saúde, e dentre os cuidados em saúde, não só atenção primária em saúde, mas também atenção hospitalar, que cresce enormemente. Então, assim, a gente está diante de algo que nós subimos uma montanha, estamos lá no alto, só que do alto dessa montanha os problemas cotidianos não desapareceram. Nós vimos, por exemplo, ontem e hoje, e antes de ontem, o tiroteio ali no Catumbi, no São Carlos, volta e meia, aqui no Santa Marta, a violência não deixou de existir, nas favelas também. Então, eu quero chamar a atenção que os impactos da pandemia por Covid vão além dos impactos por Covid. Então, isso está dado. E, obviamente,
esses riscos cotidianos, a pobreza, essas emergências, não é? A própria pandemia, elas são acentuadas por um conjunto de forças motrizes do nível local ao estadual. O crescimento urbano desigual e precário. Esse crescimento urbano desigual e precário criou as condições para que algumas populações hoje estejam bastante vulneráveis, que é o segundo aspecto que está embaixo, um grande contingente populacional em situação de pobreza e miséria, com precárias condições de vida, trabalho e renda. Esses são os que já estão sofrendo e que mais vão sofrer o impacto da pandemia. O impacto da pandemia, que é um impacto na economia. São os que mais vão sofrer em termos de trabalho e renda, e de financiamento dos próprios serviços públicos, que nós vamos ter um impacto também na arrecadação, e não dá para pensar a estruturação dos serviços públicos sem arrecadação. A governança nacional e internacional frágil. A gente viu que o Brasil teve uma série de problemas de coordenação nacional. Você não teve uma coordenação nacional de modo que a gente pudesse ter os estados trabalhando a partir de um conjunto de critérios comuns, e baseados no melhor conhecimento científico disponível naquele momento. Eu vou chamar a atenção de naquele momento, porque nós estamos lidando com um vírus novo, onde o aprendizado está sendo feito durante a própria pandemia. Certamente já sabemos muitas coisas, mas outras coisas ainda são obscuras, não são muito claras. Então, numa situação como essa, é o melhor conhecimento disponível. Então, isso não foi realizado, como também não foi realizado no nível estadual. Quando eu olho alguns estados, como o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro tem 6 critérios para flexibilização. Niterói, que é ali do lado, tem 5. No começo da pandemia, o estado do Rio de Janeiro tinha 3. Ou seja, se eu pego 2 municípios do Rio Estado, nenhum critério dialogava com o outro. Agora o Estado mudou para 5. Mas, mesmo assim, isso não foi feito de forma coordenada e articulada com os municípios. Assim como, no nível federal, isso não foi feito com os estados. Então, nós tivemos isso como um sério problema. Há, inclusive, pesquisadores do campo da ciência política que vêm chamando a atenção que talvez essa desorganização tenha sido proposital. Mas isso fica para a gente ver, para os cientistas políticos pesquisarem e trazerem mais questões sobre isso. E um último aspecto é a questão do subfinanciamento e desestruturação dos sistemas universais de saúde, como eu já falei. Agora, não dá para a gente olhar o Brasil dissociado das forças motrizes globais. O que a gente tem nessas forças motrizes globais? Primeiro, um aumento do fluxo de pessoas, bens e mercadorias numa escala impressionante a partir da década de 90 e principalmente a partir do ano 2000, no século XXI. A quantidade de voos, navios, de gente, mercadorias circulando, e com elas, certamente, vírus, bactérias, é imensa. Muito rapidamente, uma doença que, na história que a gente conhece, ou na história contada até agora, você tem um animal típico da China que entra em contato com fezes do morcego, e esse morcego ele passa a se aproximar de áreas periurbanas ou próximos a áreas urbanas a partir da degradação e das transformações ambientais. Esse morcego que tinha esse coronavírus, e o pangolim consumindo alimentos, e alimentos que envolviam também restos de fezes desse morcego, esse animal levado para o mercado, ele é consumido, e rapidamente, já no final de dezembro, em 31 de dezembro, se eu não me engano, foi detectado o primeiro caso. Detectado o primeiro caso, rapidamente foram iniciadas as investigações. Isso logo no início de janeiro. E logo no início de janeiro, o que eu quero chamar a atenção é que, em janeiro, só no primeiro mês, rapidamente, essa doença que começa no mercado local na China, ela já tinha atingido 17 países. Porque o Wuhan é um hub para vários voos para a Europa, Estados Unidos e outros países asiáticos. Então,
rapidamente essa doença se disseminou, e dali para vários outros locais. Então, assim, esse aumento desse fluxo, ele tem que ser olhado. Segundo, é a governança frágil no nível global. O que a gente tem assistido nos últimos anos, isso não é só agora, é um enfraquecimento dos que já eram frágeis, organismos internacionais ligados ao sistema ONU, de modo geral. Esse sistema ONU é um sistema que nasce no pós-guerra, com forte influência dos Estados Unidos, só que a gente tem um mundo que se transformou bastante. Então, esses organismos não só vinham sofrendo já problemas de financiamento, mas com certo capacidade de regulação para os bens comuns globais bastante fragilizada, diferentemente da Organização Mundial do Comércio, que, ao contrário, os temas da economia ganharam muita força nos anos 90 e no início do século XXI. O terceiro, a degradação dos ecossistemas, a alteração dos ciclos de circulação de vetores, hospedeiros de doenças. Eu já dei esse exemplo da Covid, não é? A SARS também, a primeira SARS, está diretamente relacionada a essas transformações. Desde o final dos anos 90, nós já temos uma série de alertas, não é, exatamente sobre isso, não é, de como as pressões que vêm sendo geradas e as transformações e degradação do meio ambiente, não é, você não tem como fazer isto sem alterar o ciclo de vetores, hospedeiros, não é, de doenças de modo geral, não é, que são potencializados por uma outra emergência que a gente já está vivendo. A gente está vivendo uma situação de uma emergência climática. A situação da emergência climática, né, que traz uma série de riscos, ela já potencializava isso. Então, nós temos hoje um nível de complexidade de interações que nós não tínhamos antes. E, obviamente, um modelo de desenvolvimento econômico desigual, não é? E de concentração de renda e concentração das populações nas áreas urbanas. Em 2005, se eu não me engano, nós, pela primeira vez no mundo, passamos a ter mais da metade da população do mundo vivendo em áreas urbanas. No Brasil, chega a 90%, em alguns estados, mais de 95%. Então, essa grande concentração da população em áreas urbanas, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, traz muitas possibilidades, mas também muitas vulnerabilidades, né, diante desse quadro. Então, nós estamos diante de algo onde nós temos algumas evidências, mas muitas incertezas. E eu quero ressaltar isso porque, diante de riscos e incertezas, não há um caminho melhor, não é, que não inclua precaução e prudência. Né? Qualquer medida de flexibilização, de retorno das atividades, não é, de enfrentamento, ela vai ter que combinar precaução e prudência o tempo inteiro, porque nós estamos diante de muitas incertezas, já com bastante conhecimento, mas ainda muitas incertezas. Uma delas aparece com mais força recentemente, e tem a ver com o retorno às aulas, que acreditava-se até então, até recentemente, que as crianças até 10 anos de idade tinham baixa capacidade, por exemplo, de propagação. Até porque as crianças até 10 anos de idade, de modo geral, eram assintomáticas, eram raros os casos de até 10 anos você ter crianças com sintomas. E tem estudos recentes apontando, olha, não é bem assim, né? Elas podem ser assintomáticas, mas o fato de serem assintomáticas não significa que elas estão propagando, não é, as doenças, a doença, a Covid, no caso, né? Então, as evidências, por exemplo, da eficácia do fechamento de escolas e outras medidas de distanciamento social da escola, vem quase inteiramente de surtos envolvendo a influenza, o H1N1, né? Como o caso da gripe suína, principalmente em 2009, para a qual as crianças apresentavam tanto menor imunidade e altos níveis de transmissão. O que a gente tem hoje são as crianças assintomáticas, de modo geral. Isso não significa que elas tenham maior imunidade, e também trazendo atenção para maiores níveis de transmissão do que a gente imaginava. Por que isso é extremamente importante da gente considerar? Porque cada epidemia ela tem uma característica absolutamente diferente da outra. De modo geral, quem trabalha com desastres, com emergências,
o que a gente vai fazer numa situação é baseado no aprendizado que a gente adquiriu em outras. E muitas dessas situações, por vezes, nós não temos estudos científicos completos, porque como são situações caracteristicamente de crises e desestruturação, inclusive do sistema de saúde, nem sempre nós possuímos os dados adequados, né, para compreender o que ocorreu no passado, até para transpor para situações atuais. O que eu quero chamar a atenção é, primeiro, não é possível transpor, porque cada epidemia ou cada pandemia apresenta, quando eu tenho vírus diferentes, características absolutamente diferentes. E o segundo é que mesmo o conhecimento disponível não é um conhecimento, muitas vezes, robusto, né, que nos garanta maior certeza e confiança. Não está totalmente claro se o fechamento de escola é uma medida eficaz no coronavírus, né? Isso foi muito discutido, está sendo muito discutido na Europa e também nos Estados Unidos e nos países asiáticos, para o qual a dinâmica da transmissão parece ser diferente. Se a gente pega os 3 coronavírus, a SARS-1, não é, a SARS-CoV-2, que é o Covid-19, e a MERS, né, elas têm dinâmicas que é absolutamente diferentes. E na pandemia por Covid, não é, até agora as crianças parecem formar um grupo menor na proporção de casos, isso é verdade. Embora quando eu olho os dados do Brasil, eu tenho um percentual, ele é pequeno, mas ele é maior que nos outros países da Europa e mesmo nos Estados Unidos. Eu não tive e não terei condições de analisar detalhadamente, eu vou deixar isso para os epidemiologistas e os demógrafos, porque para isso a gente tem que olhar também a composição da população, e o Brasil tem como característica ter uma composição de uma população mais jovem do que a Europa, por exemplo. E alguns estudos sugerem que crianças podem ter tanta probabilidade de serem infectadas quanto adultos, já falei sobre isso, mas permanecem assintomáticos ou apresentam uma forma leve da doença. E embora as crianças possam aparentar um risco menor de adoecer, né, do que adultos, eu acho que é importante a gente caracterizar que o risco não é zero. Nos adolescentes, o risco é um pouquinho maior que das crianças, mas também não é zero, ele é muito mais baixo que o dos adultos. Então, acho que é muito importante a gente ter esse quadro. Não, a gente não está falando, na situação de pandemia, não há risco zero para ninguém, nem para as crianças, nem para os adolescentes, que é uma situação completamente diferente dos adultos e mais ainda dos idosos, e dos idosos, principalmente aqueles que têm comorbidade. Ao mesmo tempo que sabemos que a disseminação assintomática ou pré-sintomática é uma realidade, sabemos também que as crianças têm menos probabilidade de apresentar sintomas se estão infectados que os adultos. Então, eu tenho visto muitas crianças sem máscara, né? A OMS e os organismos, de modo geral, vêm insistindo para o uso de máscaras, principalmente acima de 2 anos. Então, acho que é um cuidado importante de termos, né, com todas as crianças, né, de 2 a 10, e principalmente com os adolescentes. E as evidências sugerem que a suscetibilidade à infecção aumenta com a idade, sugerindo que crianças, conforme eu já falei, menores de 10 anos, parecem ser menos suscetíveis que 10 a 14 e 14 a 19, né? Então, proposições para enfrentar o problema. Boa parte do conhecimento que nós temos hoje, né, para enfrentar essa pandemia veio da China. Desde a SARS, se não me engano, foi em 2003, que a China vivenciou um impacto econômico, uma situação muito grande de vulnerabilidade, eles investiram muitos recursos, né, na pesquisa biomédica, no complexo industrial da saúde, na produção de testes, medicamentos, vacinas, todo tipo de diagnósticos, equipamentos. Não é à toa que, diante dessa pandemia, quem queria comprar respirador ou EPIs para os profissionais de saúde, ou mesmo vacinas que estão sendo desenvolvidas agora, a China se tornou um grande ator global, assim, porque fez parte de um projeto de país. Eu quero chamar a atenção que a China teve isso como projeto de país. E as medidas de distanciamento social, né, de fechamento de escolas, de lockdown, as primeiras informações sobre os aspectos clínicos, epidemiológicos,
moleculares, o sequenciamento do vírus, tudo isso veio da China. Né? Veio da China no primeiro mês. Né? De 31 de janeiro, de 31 de dezembro até o final de janeiro, a base de todo o conhecimento que se chegou ao mundo veio da China, principalmente, que foi o epicentro. Mas foi principalmente em Londres, o Imperial College, né, que disseminou de forma mais ampla, principalmente para o mundo ocidental, o conceito do conjunto de medidas necessárias para enfrentar a pandemia, que são as medidas, as intervenções não farmacêuticas. As farmacêuticas, de modo geral, são ligadas ao tratamento, vacina e por aí vai. As não farmacêuticas são aquelas em que o setor saúde, não é, o biomédico, ou as ciências da saúde, não podem intervir diretamente e elas vão requerer necessariamente um conjunto de conexões com diversos outros setores da sociedade para o enfrentamento, não é, dessas situações de pandemia e epidemias. Então, tinham duas estratégias possíveis colocadas em março, né, quando a pandemia começa a se propagar de forma mais clara. Eu vou ser muito breve nas duas. A primeira foi mitigação. A mitigação tinha o objetivo reduzir a velocidade de propagação, não é, da pandemia, oferecendo tempo, não é, para os serviços de saúde se organizarem, não é, e poder dar conta das demandas que poderiam crescer, não é, e, ao mesmo tempo, proteger os grupos mais vulneráveis, os idosos, aqueles que possuem comorbidades e por aí vai. E essa estratégia de mitigação, ela combinava o isolamento domiciliar dos casos suspeitos. Para eu ser suspeito, vou apresentar sintomas, e não só apresentar sintomas, mas o ideal é que eu possa ter também um teste. Não é? A quarentena domiciliar das pessoas que tiveram contato com os casos suspeitos, não é? E principalmente aqueles casos que foram diagnosticados como positivos. Então, isso requer um sistema de saúde com capacidade também de rastreamento muito grande. Foi o que aconteceu na Coreia e na China, e também em outros países. Alguns municípios no Brasil tiveram essa experiência. Não é? E o distanciamento social das pessoas, principalmente as mais vulneráveis. Alguns países, inclusive, adotaram, nas áreas mais pobres, não é, os centros de isolamento social, para que ali ficassem, por exemplo, os idosos, as pessoas que tinham problemas crônicos de saúde. Se elas moravam em habitações, não é, que eram pequenas e que tinha muita gente, né, era uma forma delas ficarem em quarentena, com distanciamento social, mas assistido, né, por profissionais de saúde. Isso é importante porque a Fiocruz chegou a propor isso, né, para o Rio de Janeiro, mas isso não foi implementado logo no início. Estava para ser implementado, agora eu não sei qual é a situação. Então, era reduzir o pico da pandemia. Então, esse é o gráfico que nós vimos, seria verde sem intervenção, com as intervenções, as medidas não farmacológicas, você achataria a curva, permitindo mais tempo. Você não teria como eliminar o vírus, só com a vacina, mas isso permitiria mais tempo para você cuidar dos doentes e prevenir a doença também e organizar o sistema de saúde. A outra medida era a supressão. Só que a supressão, ela envolve todo aquele outro conjunto de medidas que eu já falei anteriormente, mas um distanciamento social radical. Radical no sentido de não tem todas as atividades que são consideradas como não essenciais, elas param. A questão é que essa supressão, ela teria que ser prolongada por pelo menos 12 a 18 meses, até você ter uma vacina. Então, os estudos apontam que a gente pode ter uma vacina em dezembro, mas é uma vacina aprovada. Ainda não é uma vacina colocada em disponibilidade para o público, né? Porque ela tem uma série de etapas ainda para serem cumpridas. Então, concretamente, nós vamos ter de 12 a 18 meses até ter uma vacina, né? Se tudo der certo. Isso pode demorar até mais, pode durar 24 meses ou até 36 meses. A questão é que você manter, né, uma cidade, né, fechada 12 ou 18 meses, né, direto,
não é? Além daquelas outras medidas, só funcionando serviços essenciais, isso tem um custo e tem um impacto também sobre a saúde. Não só na questão do atendimento das outras doenças, além da Covid, mas também a redução da circulação das pessoas, e nós somos seres sociais, ela tem um impacto na saúde dos idosos, na saúde das pessoas que têm outros problemas de saúde, na saúde mental, não é? Na vida e na saúde das crianças, dos adolescentes, dos pais, ou seja, isso não é feito sem um custo. E aí uma ideia que se trabalhou foi a ideia de uma política adaptativa, né, combinando períodos de supressão, com períodos de maior afrouxamento. Então, se eu teria um primeiro período, né, com lockdown até, e a Fiocruz chegou a propor isso em maio, né, para o Rio de Janeiro, no sentido de reduzir o pico da pandemia, você teria medidas mais restritivas, até reduzir o número de casos e óbitos, depois que estiver sob controle e abrindo aos poucos. Quando você abre aos poucos, como a doença se propaga muito rapidamente, não tem como você não ter um aumento do número de casos. Só que você tem que trabalhar com a ideia de um número de casos aceitáveis, não é? Sem comprometer a capacidade do sistema de saúde e protegendo os mais vulneráveis. Crescer o número de casos e de óbitos, medidas mais restritivas de novo. Então, seria uma política de sanfona, abre, fecha, até a gente ter uma vacina, já que não seria possível manter um sistema de fechamento total de lockdown até ter uma vacina. E é um pouco isso o que vem acontecendo na nossa realidade, só que de forma, desde o início, muito desorganizada, só que de forma, desde o início, muito pouco planejada. E a gente tem visto, vai abrir cinema, não abre. Vai abrir a praia, você pode mergulhar, mas não pode pisar na areia. Vai fazer isso. Nesse vai e volta. E esse vai e volta, e a gente tem visto no Rio de Janeiro, a situação é mais dramática. Às vezes a prefeitura diz uma coisa, o Estado diz outra, essa falta de coordenação gera um nível de confusão que torna o enfrentamento da gestão de risco nessa pandemia extremamente frágil. Extremamente frágil no sentido das medidas governamentais. Então, esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Isso gera algo que é extremamente grave numa situação como essa, que é a perda da confiança. A perda da confiança nas autoridades de modo geral. E isso também, a corrosão da confiança, é algo que vem acontecendo. Quais são os critérios de saúde pública para enfrentar o problema? A gente produziu uma nota técnica, um posicionamento da Fiocruz em maio, propondo o lockdown. Em junho, outra nota técnica sobre a importância das medidas de distanciamento social, trabalhando sempre orientado por proposições da própria OMS, que é basicamente um conjunto de indicadores, de dados, que é ver se você teve o crescimento ou diminuição do número de casos, do número de óbitos, da propagação. Só que para isso você tem que ter vigilância epidemiológica estruturada. Vigilância tem que ter testes, tem que ter rastreamento, tem que ser acompanhada de medidas de quarentena, de isolamento social, de criar condições para quarentena e isolamento social, onde não se tem, por exemplo, nas áreas mais vulneráveis. E esse dever de casa, efetivamente, não foi feito. E um terceiro aspecto é a capacidade do sistema de saúde, principalmente leitos UTIs para Covid. Por quê? O leito UTI Covid é o último recurso que a pessoa tem quando a situação evolui para um quadro extremamente crítico. Então, manter esses leitos UTIs são fundamentais, como um dos aspectos. Então, os critérios, assim, eu não vou me deter muito, já falei sobre isso, mas a epidemia está controlada, enfim, você vem acompanhando, testes, enfim. Eu vou deixar os slides para a Pepa depois, ela pode passar, distribuir para quem quiser, não me importa, podem usar. E aqui tem os principais indicadores. E qual é a preocupação que muitos pais, professores, gestores, de modo geral, educadores, no sentido mais amplo, a comunidade tem, é o potencial da reabertura das escolas, ampliar não só a infecção de crianças, muito sem sintomas, mas contribuindo para propagar o vírus para familiares, professores e funcionários da escola, no primeiro momento, mas também entre os próprios familiares.
Alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, eles vêm propondo alguns indicadores, né, para ajudar a gente a pensar. Então, a transmissão baixa é menos de um caso por 100 mil habitantes. A transmissão moderada é menos de 10 casos por 100 mil habitantes. Não é? E uma transmissão alta é igual ou menor que 100 casos por 100 mil habitantes. 100 casos diários, né? Importante. Depois eu vou até corrigir aqui antes de mandar para a Pepa. Mas são casos diários. Qual era a situação que a gente tinha há pouco tempo no Rio de Janeiro, fazendo os cálculos, né? Nós temos 6.718.903 habitantes, então, um caso diário, por exemplo, isso daria uma média de 67 casos. Para 10 casos diários, 670 casos diários. E para uma transmissão alta, daria 6.700 casos diários. Eu vou me antecipar, depois eu vou mostrar para vocês, mas o Rio de Janeiro ele está numa situação que é mais próxima de moderada do que baixa, né? Cerca de 540, 580 casos diários. Casos diários, sabendo os limites que a gente tem no registro. Porque se você não tem teste, né? Se você olhar os dados do Rio de Janeiro, eu não trouxe isso, mas ele tem maior letalidade, uma das maiores letalidades das grandes capitais. Letalidades é o número de óbitos calculado, né, diante do número de casos. Então, se você tem poucos testes, você reduz o número de casos, o que faz que o número de óbitos, não é, comparado com o número de casos, quando você faz as contas, gere uma letalidade muito alta. Então, o Rio de Janeiro, comparado com outros estados, como São Paulo, como Ceará, por exemplo, né, que são estados absolutamente diferentes, tem uma capacidade de testagem muito baixa. Então, esse número de casos aí, certamente a gente não chega a 6.700 casos diários, mas provavelmente não é 600, não é 540 ou 580 casos diários. Esse número pode ser muito maior. Esses são dados de ontem, porque eu peguei hoje, antes de apresentar para vocês, só para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro, ontem, teve 550 casos confirmados, fora os que estão ainda em testes. E óbitos, no total, 9.556, recuperados 488. Só para trazer um exemplo, foi feita uma pesquisa na Rocinha, não é? E essa pesquisa, realizada na Rocinha, em junho, só na Rocinha, que é uma favela, revelou que o número de casos poderia ser 62 vezes maiores que o oficial. E 62 vezes, quando eu falo das síndromes respiratórias agudas graves, nos quais algumas dessas podem ser COVID, não todas, é mais ou menos a distância que a gente tem. Mas aí esse estudo dizia 62 vezes mais COVID, não síndromes respiratórias agudas graves. Então, eu quero chamar a atenção que a Rocinha é uma das maiores favelas que a gente tem, que esses números, né, estão, de modo geral, subestimados, e principalmente, quando a gente olha os dados do Rio de Janeiro, a maior parte dos casos por testes, você vai olhando, são dos bairros de classe média, né, ou classe média alta. Não é porque nos bairros de classe média alta, você tem maior número de casos, você tem maior número de testes, diagnósticos positivos, né? Era o quadro que a gente tinha até pouco tempo. E quando a gente olha para as áreas de favela ou próximas de favela, o número de testes e de casos era muito menor. Então, não é que lá a situação está sendo mais amena do que, por exemplo, em Laranjeiras, Copacabana, ou Barra da Tijuca. E olhando os dados de ontem, aqui, quando a gente olha os dados do Rio de Janeiro, né, desde março, você teve um crescimento grande, não é, até o final de abril e maio. Em maio atinge o pico, depois queda, sobe de novo, veio caindo até julho, e agora, em agosto, voltou a subir. Eu quero chamar a atenção que, mesmo caindo aqui, é um patamar ainda bastante alto. E agora, em agosto, as medidas de flexibilização começaram principalmente a partir de julho, algumas delas. E aí você vê o número de casos subindo, e nós estamos no número alto. Cai agora, mas há uma propensão
de subida. Isso tem que ser avaliado assim, momento a momento. Mas eu quero chamar a atenção que isso é completamente diferente daquele gráfico que eu mostrei para vocês, do Imperial College, onde você tem uma elevação e redução dos casos que poderia ser programada a partir de um planejamento para a gestão. Aqui, o que você assiste nesse gráfico é uma subida e uma queda. Aqui foi o momento de maior fechamento, você tem uma queda, mas bastante errático, não é assim? Acho que ele reflete um pouco a ausência de medidas mais planejadas. A Fiocruz produziu duas notas técnicas sobre a questão do risco da volta do retorno às aulas, uma em 22 de julho, chamando atenção para o grande contingente de pessoas idosas ou com comorbidades vivendo em domicílios com crianças de 3 a 17 anos em idade escolar, né? E que, num cenário otimista, significaria cerca de 10% da população de adultos com fatores de risco e idosos que vivem com crianças em idade escolar, né? O que dá um número bastante grande, ou cerca de 900 mil pessoas podendo necessitar de UTI, né, numa situação, se eu considero que idosos e pessoas com comorbidade poderiam evoluir para quadros mais graves, né? Poderia representar um acréscimo de 35 óbitos, somente 35 mil óbitos nessa população, além dos 1.000 óbitos diários que nós já estamos vivendo. E outro foi um documento produzido pela Escola Nacional de Saúde Pública, também sobre o retorno às atividades escolares, apontando, primeiro, a transmissão da doença deveria estar controlada no município do Rio de Janeiro. Era necessário ter um plano, não só para as escolas municipais, mas também por escolas. Quem conhece um pouco a realidade das escolas públicas sabe que algumas dessas escolas possuem graves problemas de ventilação, com algumas salas de aula, inclusive com uma ventilação bastante precária. Algumas salas de aula mais apertadas. Então, como é que você garante os critérios? Ou seja, além de um plano geral para o município, cada escola teria que ter um plano. O controle dos transportes públicos escolares, isso qualquer um pode dizer em voz alta e deve chamar atenção, é uma vergonha o nosso sistema de transporte público no Rio de Janeiro. Esse sistema não atende às necessidades da população, longe disso. E as comunidades escolares deveriam ser capacitadas, engajadas e empoderadas para se adaptar às novas regras envolvendo os pais e os trabalhadores da educação, professores de modo geral. Atenção para os estudantes especiais, e atenção para o bem-estar psicológico de toda a comunidade, professores, alunos, ou seja, isso deveria ser parte também desse projeto, desse planejamento. E a Fiocruz lançou também, o primeiro relatório foi o ICICT, o nosso Centro de Informação Científica e Tecnológica, o segundo a Escola Nacional de Saúde Pública, e esse foi a Escola Politécnica de Saúde, que é uma escola que a gente tem de segundo grau, onde faz uma formação técnica. Então, é uma escola muito voltada e preocupada com os alunos do ensino médio, fez um manual de biossegurança para a reabertura das escolas no contexto da Covid. Todos esses 3 documentos estão disponíveis no Observatório Covid-19 da Fiocruz. Dimensões para o retorno. Então, o que a gente deve pensar em qualquer retorno? E aí eu estou considerando que a pandemia está sob controle. Não é risco zero, porque nós não vamos ter enquanto durar a pandemia, mas não é a situação que a gente tem na atualidade. Primeiro eu tenho que pensar que as medidas devem envolver uma redução da intensidade do contato. A intensidade do contato é a distância, as medidas pelo menos 2 metros, entre um estudante e outro, ou como a gente deve adotar cotidianamente, mas também a duração. Então, tem que pensar a estratégia de reduzir o tempo de duração de todos numa mesma sala, além da ventilação nas salas, da abertura, aproveitar que a gente não está no período de verão, evitar usar o ar-condicionado e por aí vai. O segundo é o número de contatos, porque se eu tenho muitas pessoas, eu posso ter salas mantendo todos esses critérios, reduzindo a intensidade do contato, e posso ter, por exemplo, um intervalo, um recreio, uma entrada, uma saída da escola, onde as crianças, os adolescentes, os próprios pais
vão ter contatos, não é, com um grande número de pessoas. Então, isso tem que ser pensado também, a questão dos horários. Então, não é um planejamento trivial, por isso ele deve envolver toda a comunidade. E o terceiro é o grau das atividades que são consideradas modificáveis, né? Você certamente tem espaços que são considerados modificáveis, outros não são considerados modificáveis. Nesse momento, o uso dos espaços abertos, o seu aproveitamento deve ser fundamental. E pode ter salas que são super importantes, mas elas têm pouca margem de manobra para modificação, para eu garantir, por exemplo, que os alunos possam estar ali presentes com 2 metros de distância, usando máscara sempre, né, com todos os cuidados necessários. Então, numa lógica de uma hierarquia das medidas de controle, que é muito utilizado na engenharia, a gente tem como um primeiro grande marco o distanciamento social, né, de pelo menos 2 metros, barreiras físicas, né, para quando é o caso. A gente tem visto isso nos supermercados, em alguns serviços privados, serviços públicos, até em carros, táxi, Uber e por aí vai. Medida de reorganização dos espaços e do trabalho, do espaço físico do trabalho, para garantir esse distanciamento, e aí as barreiras físicas são importantes, e as máscaras, né? Se eu for pensar, essa é a lógica do conjunto de medidas. E aí eu não vou me deter muito sobre isso, mas o que é mais importante, se eu pego, por exemplo, creches e pré-escolas, a intensidade do contato, assim como o ensino fundamental e médio e universidade, é alto, né? Em creches eu posso ainda ter alguma capacidade de redução do número de contatos, né, fazendo por dias ou por turma, mas no ensino fundamental e médio, né, ele pode ser alto. E o potencial de modificação, né, principalmente para o ensino fundamental e médio, né, ele é baixo de modo geral. Eu estou falando isso de modo geral, isso é a partir de um levantamento da Johns Hopkins, que fez em todos os Estados Unidos, né, a partir dos vários trabalhos que foram produzidos. Então, eu tenho que considerar esse contexto. Então, como hipótese, as escolas são um espaço, constituem um espaço que a gente tem que olhar com bastante cuidado. Ao mesmo tempo, tem um espaço de produção de saúde, né, e a gente tem que considerar isso. Do ponto de vista da prevenção da doença, ele apresenta uma série de limitações que a gente vai ter que enfrentar quando puder, né, retornar às aulas com segurança, tendo a redução da transmissão da doença na cidade. Se eu comparo, por exemplo, com parques, praias, eu tenho como reduzir a intensidade do contato. Eu defendo o uso das praias, desde que você consiga regular a entrada de pessoas. O que eu já pensei era, por exemplo, entre um posto e outro, você ter uma grade de entrada, e naquele espaço ali entre um posto e outro, podem permanecer 400, 500 pessoas, desde que cada um na sua barraca, uma barraca com pelo menos 2 metros de distância entre uma e outra. Isso é difícil, certamente é difícil, mas a gente tem que considerar que o espaço aberto, ele é um espaço com maior potencial de dispersão de aerossóis, né, de gotículas, do que os ambientes fechados. Então, parques, espaços abertos, praias, eles devem ser, se você tiver capacidade de regular a quantidade de pessoas, a intensidade de contatos e o número de contatos, espaços que têm que ser olhados com bastante cuidado. Eu sou, por exemplo, o Jardim Botânico vem fazendo isso. Você agenda o horário de entrada, eles imaginam que você vai ficar lá por 1, 2 horas, então estão conseguindo garantir o número de pessoas presentes dentro do Jardim Botânico por período, e algumas pessoas têm ido e utilizado o parque, né, nessa situação. Né? E se eu pego aí ônibus, trem, metrô, né, e a situação também é bastante crítica, né, e essa é um pouco a nossa realidade. Alguns países, né, reiniciaram as aulas, né, como crianças, trouxeram inicialmente apenas as crianças do ensino fundamental, como Dinamarca, Noruega, Bélgica, Suíça e Grécia, ou jovens do ensino médio, como na Alemanha. A experiência demonstra que medidas de sanitização dos ambientes escolares, a redução das turmas, a ocupação das salas, a ampliação da circulação de ar com janelas abertas, o distanciamento físico e o uso de máscaras nas escolas fez a diferença. E aí tem aquele dilema ou paradoxo do Tostines, né? Será que não propagou
porque também esses países conseguiram, naquele momento em que as crianças e os jovens retornaram, já ter o controle da transmissão da doença a níveis bastante baixos, ou porque esse espaço ele foi melhor controlado. Porque quando eu olho para a realidade do Brasil, do Rio de Janeiro, a nossa transmissão continua alta. Então, eu penso que a gente vê um retorno das crianças e dos adolescentes nas escolas, para as escolas, nesse contexto, não é? Isso retroalimenta esse ciclo da transmissão que continua alto. Não é? A adoção de sistemas híbridos, com alguns dias na escola e outros com aulas online, alguns países adotaram isso, né, para reduzir o número de crianças e adolescentes na escola, né? E, ao se identificar casos, 2 tipos de ações foram realizadas. Primeiro, o fechamento de toda a escola, ou focada na turma, com quarentena de 2 semanas. Então, se eu identifico um caso numa turma, se alguém da família, de um jovem ou de uma criança, teve Covid, aquela criança vai ter que ficar afastada da escola durante pelo menos 2 semanas. Né? Agora, se eu identifico um caso de Covid numa criança na turma, num adolescente, aí eu tenho que colocar, foi isso que foi adotado, a turma em quarentena durante 2 semanas. Em Israel, foi uma medida mais radical, fechou toda a escola. Considerações finais: a necessidade aí de equilibrar a prevenção da doença através de um conjunto de medidas com a produção da saúde. Eu sou favorável ao retorno das crianças, é uma opinião pessoal minha, né, das crianças e dos adolescentes, quando não é a pandemia, a Covid, estiver na sua transmissão com controle. Essa não é a situação que a gente vivencia agora, né? Porque a escola é um local de produção de saúde também, acho muito importante para as crianças e adolescentes. Um segundo aspecto, a imunidade coletiva ou de rebanho pode servir como uma metáfora para enfrentar a pandemia e os pandemônios que rondam e se alimentam da Covid. Ou seja, não há uma saúde que seja somente bom ou boa para alguns. Não é possível pensar, né, como alguns pensaram, ou como o Sindicato das Escolas Privadas fez aquele vídeo vergonhoso, de estimular o retorno às atividades escolares, achando que eu posso começar as atividades escolares no sistema privado, desconsiderando o sistema público. A pandemia mostra que todos nós fazemos parte desse mesmo barco, não é? Se o barco afundar, vamos todos juntos, ainda que alguns possam se salvar primeiro, né? A metáfora aí do Titanic, não é mais do que outros, mas sabemos que todos nós estamos nesse barco. Então, não é possível trabalhar a ideia de imunidade de um sistema que seja privado de saúde ou privado de ensino, que possa ser bom para uns, dissociado de um sistema público de saúde, de um sistema público de ensino que seja bom para todos. Não é? Quando nós temos um sistema que atende todos, né, combinando até público e privado, nós temos a possibilidade de ter muito mais capacidade de resistência e resiliência para enfrentar não só essa pandemia, mas também os próprios pandemônios que assolam e se alimentam dessa pandemia. Não é? Então, a ideia de que não é possível a segurança para um indivíduo, família ou escola, se não for possível a segurança para todos. Não é possível a saúde e escola para alguns, sem saúde e escola para todos. E aqui eu termino a minha apresentação. Eu acho que eu me prolonguei para além do tempo previsto, mas eu quis ser o mais didático possível para com vocês, e aí deixar aberto para perguntas. Caco, foi excelente a apresentação. Eu imagino aí que os pais, né, pela própria expressão facial, tenham gostado bastante, cada um vai ter a chance de fazer essas colocações. Foi maravilhoso, a informação aberta, na verdade, dá vontade de explorar muitas coisas dentro desse processo. Aqui no chat, enfim, abrindo agora um pouco a rodada de perguntas, eu tenho algumas questões, mas vou tentar respeitar aqui já uma primeira inscrição, que a Marisa gostaria de fazer uma pergunta, não sei como é que está o áudio dela, ela estava reclamando aqui,
disso, mas Marisa, fica à vontade para fazer a primeira questão e depois, se ninguém se inscreveu, eu coloco a minha questão. Boa noite a todo mundo, saudade de todos, obrigada, muito obrigada, Caco, excelente a tua explanação. Vocês estão me ouvindo bem? Luiz, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. A minha pergunta é sobre sequelas, porque eu sempre ouço falar que tem a taxa da mortalidade, os tantos que se salvaram, mas esses que se salvaram, de vez em quando ouço falar que ficaram com problemas, inclusive problemas definitivos. É fato isso? Eu gostaria de perguntar sobre sequelas, não só respiratórias, eu ouvi falar questões renais e outras tantas. Gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Vamos lá, Marisa. Eu não tenho condições de te responder com detalhes, porque não sou médico, não sou clínico. Assim, quem está na área clínica está com muito mais condições e conhecimentos para te responder isso. Eu vou te falar a partir de quem acompanha isso diariamente e tem como rotina já acordar e dormir lendo sobre Covid. Então, e o que a gente tem visto na literatura, de modo geral, é que tem sequelas, sim, isso ainda deve ser dimensionado, não é? Porque, assim, os estudos estão sendo realizados à medida que a pandemia está evoluindo. Então, a proporção, quantos foram para a UTI e quantos dos que sobreviveram desenvolveram sequelas e que tipo de sequela, isso ainda está sendo estudado, não só para aqueles que foram para a UTI, mas também para os casos que não necessariamente foram para a UTI. Então, exatamente por ser um vírus novo, e estarmos diante de múltiplas, o que está claro hoje é que o COVID não é só uma infecção respiratória aguda grave, na verdade é uma doença sistêmica. E como uma doença sistêmica, ela não só se alimenta, não é, e se potencializa a partir de comorbidade, como ela também acentua e produz, acentua as comorbidades e produz talvez outras. Isso está claro. Agora, eu não posso te dizer exatamente o quanto, porque isso está sendo estudado, nem é minha área, eu nem venho me dedicando muito a isso. Isso nos exige, talvez, mais ainda, cuidado com essa doença, porque, concretamente, a gente não sabe. Mas, do ponto de vista do sistema de saúde pública, isso a gente já vem considerando, que o impacto da Covid, eu falei isso logo no início, ele vai além da Covid como uma infecção respiratória. Não só as outras doenças, mas também as outras sequelas que a Covid pode produzir. Não é? Renais, respiratórias, neurológicas também estão sendo colocadas. Exato. Eu vou falar em neurológicas, até por uma experiência pessoal de uma amiga. E a outra coisa ligada a isso é a reincidência do vírus, que também é uma coisa que está sendo ventilada, né? Isso, a reincidência, ela é rara, mas ela existe, né? Porque o conhecimento que se tinha, assim, a reincidência não era muito um problema, mas somente não teve um problema com essa dimensão, né, do ponto de vista da saúde pública. Então, nós temos casos, o percentual é pequeno, mas ainda que seja pequeno, isso tem implicações sobre pensar uma vacina, não é? Então, assim, embora o número de casos seja pequeno, isso traz uma série de desafios do ponto de vista do conhecimento e desenvolvimento das próprias tecnologias. Muito obrigada. Nada. Bom, então agora eu vou chamar a Anita, que se inscreveu, e depois a Rosana. Eu acho que seria interessante, de repente, a gente botar as duas juntas, uma depois da outra, para você responder as duas. Pode ser, Caco? Pode ser, Pepa. Tá, então primeiro a Anita. Bom, Carlos, primeiro eu queria te agradecer, bacana essa abordagem também a partir dos desastres, e queria te agradecer essa conversa com a gente. A minha dúvida era o seguinte, eu tenho lido, enfim, que se a gente tomar, eu queria saber se isso está certo ou se isso procede, mas se a gente tomar a letalidade da doença, como por exemplo, sei lá, 0,5%,
se a gente pode usar isso para fazer o cálculo das pessoas que estão contaminadas, que tiveram contato com o vírus no Brasil, ignorando as pessoas que já tiveram exame positivo, porque a gente sabe que isso é muito subnotificado. Então, você acha que eu posso fazer essa conta e que ela faz sentido? Sim. É isso que eu queria te perguntar. Tem mais uma pergunta ou respondo? Eu entendi que é para eu perguntar, né? Não, eu ia fazer uma pergunta sobre essa coisa dos testes, porque eu entendi pela sua colocação que é uma coisa muito importante para a gente, definidora, né? Determinante para a gente definir uma volta, um outro esquema de, né? Começar a pensar no retorno às aulas ou qualquer coisa, seria isso, a gente entender em que estágio a gente está, né? E sem essa testagem maciça, como é que a gente vai ter isso, né? Tem alguma perspectiva da gente ter mais testes, efetivamente? Entendeu? Esse cenário, como é que está atualmente? Eu confesso que mesmo eu não estou acompanhando assim dia a dia, eu estou sem saber como é que isso está, né? É isso. Então, vamos lá. Vou responder a Rosana e depois a Anitta, porque as respostas estão interligadas. Quando surge, a partir da experiência da China, e depois a Inglaterra também chega a propor isso de forma muito nítida e acentuada, o Imperial College, as medidas não farmacológicas de distanciamento social, o distanciamento social, ele fazia parte e faz de um conjunto de medidas que envolve o isolamento dos casos, a quarentena das pessoas que tiveram contato com os casos, o acompanhamento dos casos, para evitar que a evolução chegue num ponto crítico, de modo a você chegar no hospital já numa situação que vai demandar muito mais investimentos em termos de cuidados, enfim, era pensado como um conjunto de medidas. Nesse conjunto de medidas, os testes, principalmente os testes moleculares, que identificam se você tem a presença do vírus no seu organismo, eles eram fundamentais eram e são fundamentais como medida de vigilância, porque sem o teste, eu não sei, eu posso ter sintomas, mas se eu estou num período de síndromes gripais, síndromes respiratórias, muita gente vai ter sintomas que são muito parecidos. Mas tem outras doenças que têm sintomas muito parecidos. Então, o teste, ele é fundamental no sentido de definir o caso, por isso que o diagnóstico hoje, ele possibilita até o diagnóstico clínico também, reconhecendo a insuficiência e que a gente não vai ter teste suficiente, mas o teste seria fundamental para a gente desenvolver essa estratégia. Quando eu tenho poucos testes, a definição clínica vai depender muito de cada posto de saúde, ou de cada hospital. Eu posso ter um posto de saúde, uma equipe que vai considerar isso de forma mais ampla, e outra equipe, ou outras equipes que vão considerar isso de forma mais restritas. O que é mais importante para nós é que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, e o município do Rio de Janeiro, realizaram, para o tamanho da sua população, muito poucos testes. Eles realizaram e vêm realizando muito poucos testes, o que contribui diretamente no registro de casos. Se a minha conta de letalidade ela é o número de mortos pelo número de casos, quanto maior o número de casos, menor a letalidade. Se eu tenho o mesmo número de óbitos, não é? Se eu tenho 10 óbitos e faço a conta, 10 óbitos para 100 casos, o resultado é 1. 10 óbitos para 50 casos, o resultado é outro. O Rio de Janeiro tem, para testes e casos, cerca mais ou menos da metade do que é São Paulo, o que São Paulo vem realizando em termos de testes e casos. Então, os testes eles têm implicações não só na vigilância, nas medidas de distância, porque o teste não é só uma questão de ter registro de casos, é mais ou menos importante. Ele é fundamental em toda a estratégia de distanciamento social, porque é o que permite eu fazer a quarentena seletiva.
Quando eu não tenho teste, eu acabo tendo que fazer quarentena para toda a população, que é essa maluquice que a gente vem vivenciando, não é? Pela falta de teste. Isso tem implicações diretamente na letalidade. Então, respondendo a Anitta, Anitta, no Brasil, hoje, o ideal é a gente não fazer essas contas. Mesmo o número de óbitos, ele tem um subregistro, porque a gente sabe que o número de óbitos, a gente viu que no Rio de Janeiro houve um aumento no número de óbitos. Por quê? Eles incluíram registros, alguns de 45 dias atrás, não é? Assim, vocês tentem imaginar, enfrentar uma pandemia é como você está dirigindo um carro num nevoeiro, não é? E para eu dirigir o carro no nevoeiro, eu preciso de um farol de milha, não é? Para melhor dirigir. A gente está numa situação que não tem farol de milha e o nevoeiro vai ficando cada vez mais denso, porque quanto menos teste, menos registros, eu sei menos o que está acontecendo. Quanto menos eu sei o que está acontecendo, eu começo a fazer medidas de flexibilização por decreto, que é uma completa maluquice. Não tem de 15 em 15 dias, é como se eu tivesse o controle da pandemia, né? E isso não existe, né? E essa é a situação dramática que a gente está vivenciando hoje. Vou só desligar o telefone aqui que ele está. E essa é a situação dramática que nós estamos vivenciando na atualidade. Nós estamos dirigindo no escuro e olhando pelo retrovisor. Porque, assim, o que a gente está olhando, quando eu tenho um registro hoje, se eu tenho um registro hoje de alguém com Covid, essa pessoa já foi contaminada há pelo menos 7, 10, 15 dias atrás. Então, se eu tiver os registros de forma oportuna, no tempo correto, eu já estou olhando para o passado. Quando eu olho alguém que morre, essa pessoa teve Covid e evoluiu, eu coloco aí pelo menos mais 15 dias, ou seja, essa pessoa adquiriu Covid há cerca de um mês atrás, não é? Então, numa pandemia, numa situação como essa, você já está dirigindo olhando para o retrovisor. Só que a nossa situação é mais dramática, porque eu estou com um retrovisor que está todo quebrado. O que eu olho é turvo. Então, assim, não dá para comparar um estado com o outro, embora a gente faça essas comparações o tempo inteiro, porque tem que fazer, mas são realidades absolutamente distintas. O Ceará hoje tem um número de casos grande e de óbito, mas do ponto de vista de teste está numa situação muito melhor que o Rio de Janeiro. Só para a gente comparar. Enfim. Carlos, temos mais duas perguntas agora. A Ana Lúcia vai fazer uma pergunta e eu vou fazer um complemento à pergunta dela, tá bom? Tranquilo. Ana, fica à vontade. Boa noite, obrigada pela apresentação, né? O nevoeiro não se desfaz, mas a gente vai tentando achar navegação dentro dele, né? Porque está russo. Você falou uma coisa, né? Prevenção de doença e promoção da saúde, né? Eu acho que a gente está nesse dilema, né? E como é que você pensa essa equação, né? Quer dizer, como é que a gente lida nessa equação, já que a gente não tem muito navegador para esse nevoeiro? Essa promoção da saúde fica, né, um pouco comprometida, né? Ao mesmo tempo que a gente quer fazer a prevenção, você quer deixar sua filha viajar com a amiga até ali na serra, né? Você quer escapulir para uma praia, dar um mergulho, né, ou fazer outras coisas, né, do cotidiano que permitem uma interação social, né, porque nós estamos ficando, né, do ponto de vista, eu acho que tem muitos ganhos, né, a interação tecnológica, como você no começo apresentou, né, mas a gente não tem uma outra parte, né, que é poder encontrar alguém, que é poder sentar num lugar e esquecer, né, que você tem que tirar a máscara para tomar um café, né? Quer dizer, então, como é que você lida com essa equação entre prevenção da doença e promoção da saúde? Carlos, eu vou na mesma linha, né? Eu só vou fazer uma caracterização um pouquinho mais abrangente, assim, entre as condições, né, para que a gente consiga ter um retorno minimamente seguro. A gente sempre coloca, abre com perspectiva a questão da vacina, né, que, como você disse,
a perspectiva não é para menos de 18 meses. Manuel Barral fez uma live, né, ontem, em que ele expõe isso de forma claríssima. Ele não vê nenhuma possibilidade de antes de julho de 2021 você ter, porque você pode ter vacina, pode ter o início da distribuição, o problema é que até você ter um contingente vacinado que gere algum nível de imunidade, né, que seja, isso garantindo que tudo deu certo, né? Que as vacinas heterogêneo, né? Exatamente. Então, assim, ele não percebe antes do meio do segundo semestre de 2021 que isso valha como condição. Por outro lado, também ainda não há qualquer perspectiva de medicamento eficaz contra a Covid, e nada leva a crer que antes dessa data, desse momento, né, segundo semestre de 2021, se a gente quiser estabelecer isso como parâmetro, que a gente a terá, né? Por outro lado, assim, a redução sustentada no número de novos casos, ela parece também muito pouco improvável, considerando o processo de flexibilização de medidas de distanciamento que a gente vê, que essa história do efeito sanfona, a gente não terá, né? É muito difícil que a gente imagine que haverá uma nova quarentena, principalmente diante da crise econômica e das condições adversas que a gente tem enfrentado, além do que seria, talvez, o desafio maior, que é o desafio político, que você também descreveu muito bem. Nesse sentido, eu queria chamar a atenção, e aí já dialogando com a colocação da Ana, que assim, você tem um conjunto de outros riscos, que é atuar, e que você também descreveu muito bem, e que você até exemplificou, que são, por exemplo, os efeitos psicológicos, físicos e sociais aos adolescentes, que é a parcela da população que nos interessa mais diretamente agora, que são nossos filhos, olhando para a questão do retorno da escola. E na verdade, o que me passa pela cabeça, cara, porque assim, até que ponto, como é que você consegue avaliar, nesse equilíbrio entre precaução e produção da saúde, os elementos de riscos que estão envolvidos entre permanecer num nível de precaução muito alto e não atuar em outras áreas que já dialoguem, veja, não é o retorno da escola, porque a gente pensa o retorno da escola como de uma forma única, né? Mas dialoguem com o retorno da escola, com o retorno dos encontros sociais, com todos os cuidados que deveriam haver. Então, nesse sentido, a pergunta é assim, quais são as perspectivas que você imagina para esse futuro próximo, diante desse contexto, e considerando tudo que você já apresentou? É claro que você não tem varinha mágica, ninguém tem, né, nem bola de cristal para imaginar isso, mas assim, são percepções, né? A gente vai aproximando percepções com níveis de certeza mais altos nesse sentido. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa tua percepção em relação a essa história, e até que ponto, em algum momento, a gente não vai ter que tomar algumas atitudes que pareçam um pouco mais arriscadas para evitar um risco maior, que é o impacto hipernegativo desse distanciamento das crianças entre si e com o ambiente escolar. Vamos lá. Então, tentar responder as questões, que não são perguntas, né? São mais questões, não é, da Ana e do Luiz, não é? Que são questões que nos inquietam a todos, né? Eu acho que a primeira coisa eu vou falar agora muito pessoalmente, a partir da minha perspectiva de quem está envolvido dia a dia nisso e vem refletindo sobre isso, tanto como alguém junto com um grupo que é demandado para responder solicitações dos órgãos públicos, do Ministério Público, Defensoria, como também de produzir conhecimentos que ajudem um pouco a formatar o entendimento desse processo. Acho que a primeira coisa que a gente tem conversado entre nós porque se num primeiro momento para a gente era muito claro a necessidade do lockdown, do fechamento, no sentido de reduzir o número de casos, há mais de um mês, uns 2 meses, ficou claro para a gente assim que, do ponto de vista da nossa estrutura política e social, não é? Você não vai ter medidas, não vai ser agora que elas vão passar a ser coordenadas e não vai ser a partir de agora que elas vão ser planejadas.
Se a gente não teve isso até agora, não é agora, num período que pré-eleitoral, né, e isso vale para todos os municípios do país e vereadores, que a gente vai ter isso. O que a gente vai ter agora vai ser um acirramento político, onde a Covid, né, vai se tornar um elemento central dessa disputa, o que vai ser péssimo. Concretamente, não vai resultar em medidas. E por isso, a gente vem trabalhando, e particularmente eu venho discutindo isso lá com o grupo, com essa ideia da gente pensar desde já, por isso que o nosso plano é plano de convivência, não é um novo normal, porque a gente vai ter que aprender a conviver com essa doença, e isso vai ser muito do limite também pessoal de cada um, porque do ponto de vista dos governantes, a erosão da confiança já aconteceu, não é? Por isso que a demanda hoje sobre a Fiocruz hoje, na imprensa, para vocês terem uma ideia, ela está à frente das grandes marcas como a Vale, que paga anúncios todo dia. Isso é bom para nós? Mas é uma sobrecarga, é uma expectativa talvez maior do que a instituição tem o papel de dar, não é? Então, diante disso, assim, é um cuidado que a gente tem procurado ter de ser capaz de responder às expectativas da sociedade, mas com os limites que a gente tem. Os limites que a gente tem é olhar e ver, assim, isso não vai ter uma gestão melhor do que teve até agora. Isso, na verdade, vão ser os grupos organizados em diferentes situações, em diferentes problemas, que vão produzir as respostas, como já vem acontecendo nas favelas. Parte das respostas que vem ocorrendo nas favelas está envolvendo diretamente comunidades reunidas nas favelas, buscando soluções, porque eles entenderam e já conhecem há muito mais tempo do que nós, que não dá para esperar o Estado para resolver seus problemas. Eles vão ter que demandar do Estado também, mas não dá para... Eles já sabem isso muito antes do que nós. Nós estamos diante disso hoje. Então, do ponto de vista, eu vou pensar aí da escola e dos filhos, né, crianças e adolescentes. Se alguém me pergunta, meu filho, por que viajar com mais 2 amigos que a família está super no controle, outros 3, eles... eu acho que é uma escolha pessoal, eu tomaria essa decisão para com meu filho. Mas ele é muito pessoal, porque pode ter um outro casal que não se sinta nada seguro. Agora, manter meu filho mais tempo dentro de casa, com 18 anos, tem um impacto na vida dele, já está tendo. Não é? A mesma coisa vale para as crianças, não é? Ou para os pré-adolescentes. O meu sogro, ele teve um problema, enfim, está fazendo tratamento de câncer, comorbidade, já tem 84 anos, minha sogra já tem 70 e poucos anos, eles não estão saindo. Só que há 2 semanas atrás, a gente comprou também uma face shield, não é? E pelo menos 2 vezes, ou 3 por semana, estão saindo na rua para andar. O meu sogro já não estava sabendo mais andar na rua. Uma vez por semana, eles vêm na minha casa, entram por uma porta, a gente fica mais distante, fica do outro lado, não é? E eles vêm para jantar, com distância, a gente coloca os alimentos na mesa, mas isso é uma escolha que nós, como casal, não é, fizemos para poder enfrentar isso. Então, a gente vai ter que buscar, do ponto de vista das escolas, não é? E cada escola é uma escola, a mesma escola pública, eu acho que o ano letivo ele vai ter que ser tratado como igual para todos, mas cada escola vai ter que buscar alternativas para poder lidar e talvez criar até a possibilidade do encontro desse jovem ou dessas crianças em algum momento, né, protegendo os professores que tenham comorbidades ou que possam ser considerados como grupo de riscos. Porque, assim, eu acho difícil que a gente possa ter uma saída
que não seja o do próprio desenvolvimento da pandemia do Rio de Janeiro, porque as medidas que a gente conheceu e o que eu apostava é o que se tinha vivenciado na Itália e na Espanha e no Reino Unido em março, nos traria lições suficientes para a gente enfrentar a pandemia em maio, junho. Não foi o que aconteceu, isso não nos trouxe lições do ponto de vista da gestão pública, nos trouxe lições individuais. Então, esse é o pior cenário possível, mas é o cenário possível que nós temos hoje. E aí vamos continuar, né, eu acho que enquanto grupos organizados ou enquanto instituições, trabalhando para que os governantes adotem as melhores medidas adequadas. Mas elas, quando elas são judicializadas, o que é uma alternativa, mas é ruim, também absolutamente ruim. Não é o ideal. Não é ideal porque elas têm tempo, que é o tempo do judiciário, e aí são recursos, vai e volta. Então, gera, assim, o que é mais importante é que a confusão já está dada. Porque, para eu ter aquela sanfona, eu tenho que ter uma população que está totalmente confiante nos gestores e confiante nas medidas. Isso já foi rompido. Não é? Isso já foi comprometido. Não é? Então, assim, a gente vai estar nessa batalha, a gente não vai deixar de estar como cidadãos, não é? E como profissionais. Mas, concretamente, os pandemônios não é, conseguiram desorganizar a resposta à pandemia. Bom, a Rosana queria fazer um comentário, e eu tenho uma consideração final que eu queria jogar para você, Caco. Eu pediria para a Rosana ser bem breve, porque a gente realmente quer encerrar às 8, porque o Caco também está trabalhando muito, super cansado, estamos todos cansados. E vou passar para a Rosana agora e volta para mim, ok, Rô? Tá. Não, eu ia comentar só sobre isso, que na verdade são essas que você tem falado dessas bolhas sociais, né, Caco, assim, que a gente, por exemplo, fez uma opção a gente tirou 10 dias de férias, e a gente tem meu cunhado que está isolado desde o início da pandemia, na mesma situação num sítio em Itamonte, entendeu? Com outras pessoas. A gente passou 10 dias, na verdade, com um grupo até grande de pessoas, assim, eram 2 casas, né? Mas que estavam todo mundo nesse mesmo contexto, entendeu? Todo mundo respeitando todas as regras de isolamento, blá, blá, blá. Enfim, e deu tudo certo, ninguém está contaminado, ninguém ficou doente, sabe? Isso já aconteceu, já tem uns 20 dias. Enfim, mas foi uma forma que a gente, por exemplo, conseguiu, né, de sair um pouco desse confinamento, sabe? É só porque eu vi que está tendo muitas notícias sobre isso, né? Muitas reportagens sobre essa coisa de bolhas sociais, não sei o que você acha disso, enfim, mas é só porque eu acho que tem a ver com isso que a gente está conversando, né? De repente, nesse contexto, que está todo mundo numa mesa respeitando o isolamento, de promover esses encontros entre eles, né? Claro, tomando todos os cuidados, enfim. Era só esse comentário. Bom, Caco, essa nossa discussão aqui me remeteu muito às discussões, inclusive, do Laranjeira Solidária, qual fazemos parte, por ser uma discussão sobre segurança, né? Então, a gente está falando, a gente sempre bateu nessa tecla quando a gente vive num risco permanente no Rio de Janeiro, risco de bala, quem vive em favela vive com mais risco de bala, de tiro. Agora a gente vive com um risco, de uma biossegurança, né, uma bioinsegurança, e a gente tem menos riscos do que o pessoal de favela. E a gente sempre pensou muito em como é que a gente podia trabalhar isso, né, na nossa comunidade, né, que não adiantava, e agora a gente com esse governo miliciano, né, e a gente não adianta a gente fechar as porteiras e só pensar numa bolha para os nossos filhos, que é óbvio que eles precisam também, a gente precisa cuidar deles, sem dúvida, né, mas a gente precisa cuidar um pouco dessa comunidade que não está tendo jeito. Agora ficou impossível a gente funcionar em comunidade, né? E aí eu fico pensando assim,
a gente lá no Laranjeira Solidária, a gente combinou de que a gente ia participar do Conselho de Segurança, de 15 em 15 dias, e que aí a gente ia conversar com todo mundo e tal, e tal, e tal. Ou seja, a gente está vendo que a gente precisaria participar sempre do Conselho de Educação, do Conselho de Saúde, porque a gente tem que ter uma participação maior em assuntos que dizem respeito à nossa comunidade, não somente à nossa vida privada. Como é que agora, eu fico pensando assim, além de assinar petições, de, sei lá, buscar ajudar filantropicamente, né, pessoas que estão em situações muito piores que a nossa, como é que a gente podia atuar socialmente? Se a Fiocruz, a gente sabe que a Fiocruz também corre um risco super grande, né, nas eleições da presidência. Então, como é que a gente pode estar junto das instituições públicas participantes nesse momento, se você tem algum caminho para dar para a gente? Vamos lá, tentando... primeiro, Rosana, acho que é mais importante a gente ter claro, Rosana, que qualquer decisão que a gente tome nesse momento, ela não é risco zero, né? A gente vai estar sempre envolvido em algum risco. Mas é aquilo que eu falei no início que o Luiz trouxe, a gente vai ter que aí que equilibrar, porque ficar isolado, achando que está livre dos riscos, outros problemas começam a surgir também, né? Então, é um delicado equilíbrio, não é fácil, não. Assim, eu acho que é passo a passo que a gente vai ter que ir aprendendo. E aí, nesse passo a passo, eu vou tentando responder a Pepa. Pepa, eu acho que isso é passo a passo, porque eu estava vendo, hoje teve aquela manifestação em Washington, né, lembrando lá a marcha, né, de 63, do Martin Luther King, e eram centenas de milhares de pessoas, né, na rua, né, mesmo com máscara. A sensação que eu tenho não é o desejável, mas se a gente não for para a rua, não parece que muita coisa vai acontecer, não. Acho que só a petição eletrônica não vai sensibilizar, embora elas tenham que ser realizadas também. Eu não tenho a menor resposta para isso, assim, sinceramente, não sei como fazer, mas a gente vai entrar agora no período eleitoral, e eu acho que nesse período a gente vai ter que trazer que projeto de sociedade a gente quer para esse município, que é um projeto político que não está contemplado na atualidade, de bem-estar para todos, não é, de segurança para todos, não é, se envolve os vereadores, a gente vai ter que dar um jeito de começar a conversar e de estar na rua de algum modo, porque não vai acontecer. Não vai acontecer sem mobilização, sabendo que como é que a gente vai produzir uma mobilização e ao mesmo tempo falar de segurança. Não tem nenhuma solução fácil aqui, a gente vai ter que pensar de mil maneiras como lidar com isso. Lidar com isso de forma a pensar a segurança de todos, mas pensar também a segurança no médio e longo prazo, porque do jeito que a gente está, quando eu olho para o governador do estado, quando eu olho para o prefeito, a forma como ele agiu durante a pandemia, não foi uma forma absolutamente adequada de lidar com a saúde das populações, principalmente as mais vulneráveis, e com a saúde de todos. Então, a gente vai ter aí que achar uma forma, eu não tenho resposta para isso, Pepa. Só dúvidas e reflexões, assim como você. Bom, Caco, gostaria de agradecer muito a você e gostaria de pedir aos pais todos agora para abrirem seus áudios, fazerem seus próprios agradecimentos, um abraço coletivo aqui no nosso convidado. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Caco. Muito obrigada. Obrigado. Gente, eu gostaria de pedir para todo mundo abrir a câmera, que a Simone vai fazer uma foto de todo mundo junto com o Caco, tá? Isso, vamos lá, gente.
Olha a câmerazinha. Caco, muito legal. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ter que fazer rápido. Posso? Caiu minha bateria. Caiu a bateria. Tem muita gente saindo. Ó, uma foi. Tem merchandising ali no meio da tela. Vou tirar mais uma. Tem merchandising. Muito obrigada. Mais uma. 1, 2, 3, 5, olha o sorriso. Obrigadíssima. Obrigado, por todo o apoio, viu? Tchau, gente. Obrigada. Agradecer o convite, foi uma ótima conversa. E se Parabéns. estamos aí. Tá bom? Tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Tchau. Tchau. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Simone. É o nosso novo coletivo. Pepa, beijo, Luiz, Carlos, super beijo. Se vocês precisarem, estou aqui, tá bom? Assim que o vídeo renderizar, eu mando para vocês dois, tá bom? Tá ótimo. E aí a Então, gente tá coloca para todo mundo falar. Isso. Maravilha. Beijo, Simone, gente. obrigado. Obrigada, Chu. Tá. Valeu, Pepa. Valeu, Luiz. Muito bom. Muito bom. Foi ótimo. Deu certo, né, gente? Parabéns.